nomenclatura de cargo não dita o tamanho desse cargo. Comecei a vivenciar na prática e entender o que é ter qualidade de vida. Tem algumas pessoas ainda que pensam assim, estou grávida, tem a relação da estabilidade. Eu acho esse pensamento muito míope. A gente fala bastante do protagonismo de carreira, de escolher as trilhas, os caminhos que você vai percorrer, mas tem também um protagonismo de autoconhecimento, né? Eu sempre pensei em carreira. Eu nunca pensei em emprego. Pessoas felizes em ambientes saudáveis. Eu sempre tratei os projetos como grandes filhas. Não existe empresa boa, existe empresa ruim. Existe a empresa que tem um modelo ali cultural que se conecta com o seu estilo. Não coloque o dinheiro na frente do seu propósito. Coloque o seu propósito, porque naturalmente você aí alavanca toda essa questão aí financeira também. Qual é o teu propósito? Você tá nesse mundo pra quê, Jana? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, um espaço que a Carreira Miller abre para conversas inteligentes, trazendo toda semana convidados para lá de especiais. Dividindo essa bancada comigo hoje, Fernanda Futada. Tamo junto. A jornalista, parceira, marqueteira, blogueira, farofeira. E o Carlos Silva, parceiro, conversador, homem que trouxe o War at Work para o Brasil. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vamos fazer um bate-papo hoje. Obrigado. Mais um bate-papo super, super legal, interessante. Nesse mês, no dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher, né? Todo mundo sabe. Se você tá esquecendo aí, meu amigo, não bota na agenda, prepara ali, sei lá, se vai querer fazer um presente, um agrado para as mulheres que te cercam. Por isso, o Quinto Dia Útil botou na agenda, a Fernanda ia me pegar que se eu não fizer. O Quinto Dia Útil vai colocar isso aqui, vai fazer um mês especial em comemoração a essa data. E teremos uma convidada especial por semana para contar histórias de carreira, de família, de batalha, de conquistas, de derrotas, de sorrisos, de choros, do que elas quiserem contar pra gente, tá? Então, vamos logo, deixa eu trazer a convidada aqui pra tela. O Carlos vai dividir agora a tela com a nossa convidada de hoje, Janaína Vicari Perotto. Seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite e pela honra de fazer parte aí desse mês especial das mulheres. A honra é toda nossa, Janaína. Vai ser um prazer falar contigo hoje, hein? Se eu buscar aquela caixinha chamada currículo profissional, né? São quase 15 anos que a Janaína está ocupando posições no RH, passando por indústrias, varejo, e agora está numa fintech. Então, óbvio que diante de todo esse negócio que eu falei, ela vai ter que contar um pouquinho de toda essa experiência para a gente também, profissional, né? Formada em administração pela FAAP, especializou-se em gestão de pessoas pela FGV e fez uma extensão em Business Management pela Universidade da Califórnia. Nas palavras dela, hein? Isso aqui a gente vai stalkeando, a gente descobre. Sou entusiasta da inovação, de inovação e tendências, e principalmente de pessoas felizes em ambientes saudáveis. Acredito que compartilhar conhecimento e informações seja essencial para trocas positivas. Família, trabalho e religião sustentam meus valores. Transparência, respeito e paixão pelo que faço, sou e com quem estou. Então, Nossa, que isso, drop the mic, vamos embora, acabou o podcast. Inclusive, essa trajetória profissional foi a trajetória que uniu, né, o Carlos com a Jana, e também que os uniu com o Quinto Dia Útil aqui. Então, o Carlos trabalhou com a Jana, né, Carlos? Verdade. A gente atuou junto aí um tempo, né? Eu atendendo, na verdade, algumas empresas que a Jana trabalhou. Não vou dar spoiler aqui, acho que ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, mas a gente esteve junto aí, né? A Jana já tem 15 anos, ela começou como menor aprendiz, né? Já com 12 Muito anos obrigada. de idade ela já estava trabalhando, e aí eu já estava lá, né? E já apoiando lá em algumas ações. É uma pessoa super querida. Bem-vinda aí, Jana. Obrigadão. E obrigada pela trajetória da carreira como menor aprendiz. Eu agradeço às dermatologistas aí o efeito Botox. Olha, mas você vê que eu comecei por uma caixinha, Jana. Eu não acredito que essas caixinhas que a gente coloca, porque a palavra é isso, né? Quando a gente escreve um texto, a gente tenta sintetizar alguma coisa que é muito maior que aquilo, né? E você é muito maior que essa caixinha, né?
Então, a gente sempre começa com uma pergunta que não é nossa. Quem é a Janaína? Mas quem é a Janaína que não é aquela que está trabalhando, que não é aquela que tem esse currículo top? Quem é você? Quando baixa a tampa do Quando Ótima baixa- pergunta. Bom, vamos lá. Eu acho que esses dias eu escutei uma pessoa que trabalhou comigo. Ela falou assim: Nossa, eu queria ser 4 pessoas ao mesmo tempo para trabalhar na sua casa, para cuidar dos meus pais, para cuidar da minha família, do meu namorado. E aí eu peguei aquilo e falei assim: Nossa, hoje eu me vejo assim como uma Janaína 5 em 1. Porque a gente equilibra tudo, né, que vai acontecendo na nossa vida, na nossa rotina. E então eu sou a Janaína, mãe da Giovanna e do Gabriel. Eu falo que aí eu já me divido em 2 Janaínas, porque são crianças com idades diferentes, com personalidades diferentes, um menino e uma menina, então, assim, o ritmo ali bastante diferente também. Sou a Janaína profissional de recursos humanos aí, né, há 15 anos, como vocês já introduziram, e o tempo passa, a gente nem percebe, né, como que passa tudo muito rápido. Sou a Janaína também, esposa do Wagner, Janaína, filha da Vera e do Luiz, sou a Janaína muito família, eu prezo muito, assim, por estar, né, com a família nos momentos que a gente consegue. Essa pandemia deu uma afastada, presencialmente, mas ao mesmo tempo virtualmente a gente está aí super conectado. E eu sou a Janaína também, Janaína, né, que cuida do meu lazer aí, do meu dia a dia, e fazendo as coisas que eu curto, enfim, que eu valorizo. Então eu brinco que tá, né, nesse 5 em 1, mas o CPF é único. E a gente tem que fazer esse jogo aqui, né, para equilibrar tudo isso. Vou incluir mais uma Janaína aí, ó. Tem a Janaína Influencer. A gente vai falar mais pra frente aí. A Janaína tem um Instagram profissional muito bom, inclusive ela fala de muitos assuntos, mentoria de carreira, sobre RH, é muito bacana mesmo. Vocês vão conhecer um pouquinho mais a Janaína e depois a gente deixa aí o Instagram dela pra vocês seguirem, depois o Emerson põe na tela aí. Mas só não queria deixar passar batido, né, que tem a Jana Influencer também. Que eu tô seguindo, inclusive. Verdade. Tô lá já vejo os stories, já vi que você tá num desafio aí, né, de academia e tal, então tô de olho É uma das já. metas. É uma das metas para Janaína, né? Janaína eu mesma. Você é vaidosa, Janaína? Sou. Na verdade, eu não coloco muito, assim, aspectos físicos, né, na frente de alguns valores, mas eu acho que vale a pena, assim, a gente se sentir bem, e esse se sentir bem, enfim, cada um tem qual que é o seu quê aí da vaidade, né? Eu gosto de me sentir bem, eu resumo desta forma. Você gosta de futebol? O Brasil já foi o país do futebol, né? Você gosta de futebol? Acompanha. Eu nasci... eu vou contar uma história aqui para vocês, assim, muito familiar, né? Eu morei durante 30 anos em São Paulo, e ali no Morumbi, e literalmente do lado do estádio. Então, eu sou São Paulina, não é um momento favorável aí para o meu time agora, né? Mas eu nasci, eu fui criada dentro do estádio e eu fui em muitos jogos. E teve uma fase da carreira do meu pai que ele foi conselheiro, inclusive, do São Paulo. Então, eu ia para o vestiário, eu ficava ali na tribuna, ficava realmente ali, né, num glamour ali do estádio. E me diverti muito, adorava ir para o estádio, adorava curtir os jogos, e eu sou São Paulina roxa, assim, faça chuva, vento, faça faça sol, faça chuva, faça qualquer coisa. Então aquela época, sou São Paulina. Não faça gol também, né? Não faça gol. Olha lá, agora a gente vai ser brava, né? Não, eu sou São Paulino também. Então tudo em casa, Tem conhecimento de causa, né? Então aquela época gloriosa que São Paulo ganhava títulos, lá 2005, 6, 7 e 8. Acho que foi a época que ganhou aquele tricampeonato brasileiro, né? Essa época você frequentava ali, então? Rogério Ceni goleiro, aquele time lá. É pé quente, então. Muito. Fui até em festas, quando São Paulo ganhou o Mundial. Eu fui na festa do título mundial. Caramba, meu, que maneiro. Você vê, né? É aí que a gente vai começando a enveredar pelo caminho que a gente quer, Jana. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, né? Desses 15 anos, então, conta um pouquinho de como foi a tua caminhada, onde é que você entra no RH, como que o RH aparece para você
e vai explorando essa caminhada até a gente chegar hoje na fintech, só para ter uma ideia de como foi a tua caminhada. Legal. Eu descobri o RH dentro da faculdade. Na verdade, na faculdade eu fiz um estágio em banco, na época no Citibank, e na verdade eu não me identifiquei muito com a carreira em banco. Eu resolvi tirar um ano sabático para concluir o meu TCC. E aí, nesse ano sabático, eu tive aulas de recursos humanos com um professor que, na época, era executivo de uma grande farmacêutica, e ele conectava muito bem a teoria com a prática. Então, ele trazia para dentro da sala de aula um jeito muito gostoso de falar sobre pessoas, né, de falar sobre recursos humanos. E aí, me deu um clique. Eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, é aí que eu quero desenvolver a minha carreira. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou começar do zero? Hoje ainda né, super valorizado, mas eu acho que ali 15 anos atrás, 14 especificamente, os programas de trainee eram grandes portas de entrada, né, para você ter uma carreira, aquela questão, né, da carreira mais acelerada, uma carreira mais executiva, uma carreira com um olhar mais de negócio, sentar, né, com níveis de liderança. Então eu idealizei isso, coloquei isso como uma meta. Eu falei, eu vou buscar aí programas de trainee dentro da área de recursos humanos. Então, eu só me inscrevi, só me candidatei para empresas que tinham programas de trainee com essa vaga, com essa cadeira na diretoria de recursos humanos. E foi quando eu cheguei no Carrefour. Eu fui trainee de recursos humanos no Carrefour, inclusive dentro do Carrefour que inicia aí a trajetória junto com o Carlos profissionalmente, porque o Carlos na época trabalhava como consultor, o Carrefour, o Grupo Carrefour era um dos clientes, e eu estava em um projeto de remuneração, e foi quando a gente então se conheceu e teve ali uma primeira experiência, né, profissional, desenvolvendo projetos e trabalhos de cargos, estrutura, enfim, projetos de remuneração conjuntamente. E um curso também, né, Jana? Eu lembro que a gente fez um curso juntos, né? Eu estava dando o curso lá, foi uma turma fechada pro Carrefour lá, tinha o pessoal de BP, tinha o Leandro lá, tinha o Hélio, tinha, enfim, uma turma toda lá, você estava lá também. E olha, vou dedurar aqui, a Jana era uma das mais dedicadas, assim, ela era aquela assim, CDF. Eu ia perguntar se ela era... Vou aprender esse negócio. Eu ia perguntar se ela era da turma do fundão ou não, mas... Não. A Jana é aquela, vou pegar e vou aprender e vou fazer esse negócio acontecer. Caramba. Verdade. Avaliação de cargos. Avaliação de cargo, metodologia de avaliação de cargo, pensa nisso. Caramba, meu. Começar um programa de trainee lá, já vendo avaliação de cargo. Começa a mergulhar. É para os fortes. E todos esses nomes que você citou, que essa galera consiga aí nos assistir, né? Então, um beijo para todo mundo se eles nos assistirem, né? Saudade foi uma turma, assim, realmente ímpar, né? Para se trabalhar. Uma galera já do bem, energia boa, galera inteligente. Então, foi uma experiência e tanto um programa de trainee pessoal e profissional ali. Eu tenho, assim, uma recordação muito, muito positiva dessa turma que eu trabalhei lá no Carrefour. Que legal. Tá, então começa ali, o banco não foi legal, aí você entra no Carrefour como trainee, tua carreira começa ali, né? A posição de trainee é muito boa. Quem tem o privilégio de começar, porque você já tem uma visão holística muito maior, né? Você transita por outras áreas, né? Você tem a oportunidade de estar muito perto dos executivos. Pelo menos eu acho que, na prática, se desenha para isso, né? Não sei se isso acontece necessariamente, né? E a partir daí, então, você caminha. Quer dizer, depois de Carrefour, o que vem? Você passou pela Alpargatas também, não passou? Exatamente. Tive depois uma pequena passagem pelo Grupo Votorantim. Fiz um trabalho ali, um projeto. Enfim, foi um projeto mesmo, né? Um contrato ali, começo, meio e fim. E aí eu fui convidada para trabalhar na Alpargatas, que também é uma empresa que eu tenho um carinho imenso. Fiquei na Alpargatas durante 6 anos, trilhei uma carreira ali dentro da Alpargatas. E aí na Alpargatas eu já cheguei para sentar dentro do time de remuneração. Então toda a minha trajetória ali, a carreira realmente foi mais verticalizada no time de remuneração.
E na Alpargatas, novamente, trabalhei com o Carlos. Então, assim, o Carlos estava O Carlos te segue, né? Agora ele tá no podcast novamente. Cara, não, eu não podia faltar nesse podcast, né? Porque assim, já é quase uma obsessão, assim, né? Eu sou quase obsessor da Janaína, não sou consultor, eu sou obsessor da Janaína. E, enfim, foram vários projetos, né? Inclusive projetos até aí de um nível de complexidade maior, porque naturalmente eu já estava com um escopo diferenciado, já era uma profissional nível sênior, depois já fui especialista. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar em projetos grandiosos ali na Alpargatas e principalmente de estrutura organizacional e bem focados aí também, né, de novo, nas avaliações de cargos. Inclusive, tem uma passagem, Carlos, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu vou contar aqui no podcast. Revelações. Cadê a trilha das revelações? Aqui. Eu aprendi com você essa, eu aprendi com você. Peraí. Nomenclatura de cargo não dita o tamanho desse cargo. E uma vez nós estávamos numa reunião na Alpargatas, e aí conversa vai, conversa veio, o pessoal estava brincando, né, que de repente tem um menino ali querendo paquerar uma menina dentro de uma balada, ele fala assim, I'm the Supply Chain Water Gallon Director, e aí a gente fala, isso daí na verdade, né, se você for ver ao pé da letra e desmistificar isso ali na avaliação do cargo, talvez seja uma responsabilidade bem operacional, transacional, sem um nível aí de complexidade intelectual. Então, a nomenclatura do cargo, na verdade, não dita o seu tamanho. Então, não precisa, né, colocar o crachá ali, porque crachá não vai falar. Quem é de remuneração sabe o verdadeiro valor, né, a pontuação de um cargo. E tudo isso a gente aprende dentro das metodologias. Isso virou um super meme dentro da Alpargatas ali, que não adianta você colocar o seu cargo bonito ali, o seu crachá, porque não necessariamente você tem uma pontuação de cargo elevada. E você falando isso aí hoje em dia, né? Co-founder, eu sou co-founder, eu sou head, eu sou não sei o que. Você fala, bicho, beleza, mano, mas vamos pra prática, vamos ver qual é que é mesmo funcionando, né? Vamos ver a pontuação do seu cargo, hein? Quando você espreme ali o conteúdo do cargo, às vezes não dá tudo isso, né? Não dá para encher esse galão todo, né? Mas, então, isso é complicado. Você sabe que isso é um ponto, e eu vou trazer isso um pouquinho, porque na tua experiência na fintech agora, vamos puxar um pouquinho esse lance, porque quando a gente olha para o mercado de TI hoje, e a gente olha para as startups e essas empresas, então nós temos lá diretores, mas que são diretores, e aí é o ponto. E depois eu provoco o Carlos também, que é um cara que transitou muito por isso, você fala assim, pô, mas é um diretor de 11 mil, por exemplo, é um diretor de 12 mil. Você fala assim, mas ele não é diretor porque ele ganha 12 mil. Peraí, mas a empresa não gera dinheiro ainda, né? Muitas delas não têm recursos, os caras têm aportes, e eles vivem disso. Então, cara, eu te vendo um sonho, mas você tem grandes responsabilidades. Mas eu vou guardar essa questão, entendeu? Porque hoje, eu acho que esse ponto, por isso, ele continua não dizendo nada. A nomenclatura não diz nada. Só que, por trás dela, às vezes, quando a gente faz um matching puramente ali, olhando para responsabilidade versus o quanto ganha, isso também não diz nada. Apesar de ter um significado, ele não diz nada com relação ao peso de uma cadeira que eles sentam, né? Mas vamos deixar isso para depois, né? Mas eu não sei se você concorda ou não. Você concorda ou não? Você vê isso nesse mercado de TI ou não, Jana? Concordo. Na verdade, não sei se só no mercado de TI, mas acho que esse novo mercado, né? Acho que vamos resumir aí nas startups. Realmente é um cenário completamente diferente. Faz 2 anos e meio que eu estou aqui na Foregon, e a minha trajetória depois da Alpargatas aconteceu, na verdade, aí uma mudança pessoal, que foi meu casamento. E aí o meu marido trabalha com agronegócio e nós resolvemos que o melhor lugar ali para a gente morar seria no interior. Então, faz 5 anos que eu mudei para o interior. Hoje eu trabalho e moro em Presidente Prudente. E aí eu fui trabalhar em uma outra empresa, também com viés mais tradicional, até que em 2018 eu cheguei, então, na Foregon, que vem com essa cultura, né, de startup. E aí é outro mundo, outro cenário, e eu falo que eu penso hoje remuneração de uma forma completamente diferente. Se a gente já puder adiantar aqui, né, eu falo que a minha pirâmide hoje é completamente invertida
quando eu penso no total compensation. Aham. É. A autorrealização vem, você começa a olhar para propósito Uhum. e esses aspectos, né? Eu acho não, né, Carlos? Você sabe disso, a gente dividiu essa conversa também por conta de um curso que a gente fez lá do módulo da certificação. E realmente, eu olho para o mundo hoje, o Pondé escreveu um livro que chama Marketing Existencial. Ele diz assim: o que as pessoas querem hoje? Eles querem uma razão. Não quer uma razão para viver, né? O Viktor Frankl, que a gente fala, o homem pode suportar tudo menos a falta de um sentido. Então, quando você olha para esse estilo de compensação que você falou, é exatamente esse. Porque o que me preenche, meu amigo, não é 30 mil. Óbvio que 30 mil não é ruim por mês. Mas o lance é que 30 mil não te dá paz. Você não encosta a cabeça no travesseiro e pega a carteira e compra e passa um cartão não sei aonde ali para falar assim, meu, me traz paz de algum lugar, né? Então é... Fale. E essa é uma discussão também, né, Emerson, que ela é muito interessante, né? Quando você olha essa questão aí do total compensation, às vezes você falava lá do diretor de 11 mil, né? Você estava falando de diretor e tal. Talvez ele seja diretor porque, né, pelo tamanho da empresa, e ele está abaixo do presidente ali e tal, mas, enfim, né, primeiro você tem que fazer ali um equilíbrio do que é o tamanho da empresa, o tamanho, porque talvez um diretor numa determinada empresa vai ser um gerente em outra, ou eventualmente até um coordenador em outra, né? Assim, você vai ter um outro ponto que é pegando esse teu último gancho, que é justamente, de repente, o que brilha os olhos dele não são os 11 mil, né? É o que mais que tem ali, é o né? sonho, o que venderam pro cara, né? O que tem ali, exatamente, o que ele encontra ali além dos 11 mil, né? Daquilo, e aí, a Jana, com certeza, vai falar bastante para a gente sobre isso. A gente vê até um movimento, algumas empresas aí que estão abolindo os níveis, né, na nomenclatura de cargo, assim. Então, internamente, as pessoas não têm mais essa diferenciação junior, pleno e sênior e tal. Tem um cargo ali, a pessoa tem uma tarefa, mas não tem mais essa diferenciação. Justamente por esse lance de identificação com essa nomenclatura e hoje a gente vê também os times muito mais colaborativos, né? Eu acho que é um movimento de você tornar, ainda mais nas empresas de tecnologia, né? Tornar o trabalho uma coisa única, né? Que depende do trabalho da cooperação de todo mundo. Sendo júnior, pleno, sênior, não importa. Você tá aqui para colaborar, né? Tem essa pegada. Eu quero ouvir isso da Jana. Eu vou perguntar. Tem muita coisa, Jana. Por isso que o papo aqui, velho. Então, eu tô acompanhando a tua carreira aqui, tal. Você sai de São Paulo, então. Teu marido trabalha com agro, foi para presidente. Cidade fresquinha, né? Você foi com ele... Presidente prudente, clima agradável. Né? Interior, Oeste Paulista, né? A brisa do mar não chega mais ali. E tem as represas ali naquela região, né? Que acabaram com as árvores. Tem muita coisa. E aí o calor aumenta. Ó, então vamos fazer a lógica. Então você estava em São Paulo, você estava nessas empresas, teu marido você vai com ele. Então você deixou o trabalho aqui em São Paulo e foi para presidente, né? Exatamente. Tá. E aí você se recoloca em presidente prudente. Até então, você tinha filhos ali? Eu não lembro. Teus meninos chegam quando? Vamos lá, então, né? A caixa de surpresa. Porque aqui é o mês das mulheres e você é uma mãe, e você já disse que é a mãe de 2. Então, conta pra gente, como é que momento acontece isso cruzando com a tua vida profissional? Vamos lá, então, eu estou fazendo aniversário de cidade, porque eu não lembro qual foi o dia exato que eu cheguei aqui, mas foi em fevereiro de 2016 que nós chegamos em Presidente Prudente. O bom de não lembrar a data exata é que você pode comemorar o mês inteiro, né? Então é o mês inteiro comemorando o aniversário. 5 anos de Prudente. E no dia 1º de março, eu comecei a minha trajetória nessa nova empresa. E em meados de março, eu descobri que eu estava grávida. Então, imagina a quantidade ali de mudanças, né, de transformação que estava acontecendo na minha vida, porque eu sempre morei em São Paulo, e então, assim, já era uma novidade gigante, né, a mudança para o interior, a mudança para uma empresa com um escopo completamente diferente das empresas que até então eu havia trabalhado, a cadeira que eu estava assumindo nessa empresa, porque era uma cadeira de liderança. É verdade, você vinha de especialização, né? Você era especialista, né? Sim. Entendi. Exatamente, era especialista, então foi a minha primeira transição ali de carreira,
como líder da área de recursos humanos para cuidar de todos os processos de gestão de pessoas e com o desafio, na verdade, até de implementar uma área de recursos humanos, que é o que a gente chama de mais estratégica. Então, assim, mudança de cidade, mudança de escopo, de desafio, de estilo corporativo, e 15 dias depois que eu estava trabalhando na empresa, eu faço ali o meu teste, né, e vejo os 2 pauzinhos ali, comprovado que eu estava esperando a Giovana. Minha primogênita, que hoje está com 4 anos. E como que foi esse lance aí? Como que você se preparou para contar, né? Pois é, você teve que. Como é que foi esse lance de contar da gravidez? Como é que receberam? Conta pra nós. Na verdade, foi um susto, na verdade, positivo, né? Porque, enfim, uma gestação é uma bênção, né, na nossa vida. Mas, na verdade, não foi planejada. Então, eu acho que os hormônios ali, né, deram uma osciladinha. Enfim, não sou médica, não posso falar nada sobre isso, mas acho que foram tantas emoções, né, tantas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, que, enfim, engravidei. Então, assim, não foi planejado e, ao mesmo tempo, foi uma bênção, foi muito bem recebido, eu fiquei muito feliz. É aquele susto que a gente chora de alegria, de preocupação, sabe, aquele choro que você não sabe muito bem, né, o que está acontecendo naquele momento. Mas, enfim, me preparei e fui para a empresa para compartilhar aí a informação. Foi de uma forma muito tranquila, muito leve. Eu prezo muito, né, por essa transparência. Isso, de novo, né, o DNA que eu carrego junto comigo. E se aconteceu, é porque tinha que acontecer naquele momento, da forma como tudo foi. E me preparei e fui lá. Então, assim, na verdade foi uma notícia ali bombástica, no bom sentido, para todo mundo, né? Para mim, para o meu marido, para os nossos pais, para a empresa. E foi quando eu também construí toda a minha jornada aqui em Presidente Prudente, porque eu tive que iniciar todo um relacionamento do zero, né? Com médicos, com a cidade em si. E aí, nesse ponto é que foi muito interessante, porque eu comecei a vivenciar na prática e entender o que é ter qualidade de vida. Porque eu saía da empresa, em 10 minutos eu estava dentro do consultório médico. E eu era atendida. Então, assim, não tem essa história de trânsito, não tem... enfim, eu já tinha um pouco dessa liberdade, né, de ir e vir, uma pegada muito diferente do que eu vivenciava em São Paulo. Em São Paulo, para você ir no médico, você tinha que sair com 1 hora e meia de antecedência para não correr o risco de pegar o trânsito e se atrasar completamente. E aqui eu comecei a gerenciar o meu tempo de uma forma muito diferente. Então, eu senti realmente ali na pele o que é ter qualidade de vida quando você mora no interior. Então não dá mais saudade de São Paulo, não. Você tá contando de um jeito que você curtiu ali o interior. Você curtiu não ficar 1 hora para andar 3 quadras. Você curtiu isso? Não volta não, né? Olha, veja bem, eu amo São Paulo, assim, se me convidar, vamos para São Paulo, hoje eu vou com um olhar turístico, né, para São Paulo, com o maior prazer do mundo, e eu também falo, nunca diga nunca, eu não vou falar assim, eu nunca voltaria para São Paulo, só hoje, com o meu estilo de vida, com a minha família, com o meu dia a dia, a forma como as coisas ali, como eu gerencio essa rotina, hoje eu não voltaria. E ainda mais com a pandemia, a gente até vê todo um movimento do êxodo da capital, né? Muitas pessoas querendo sair de São Paulo. Eu tenho várias amigas muito próximas que já começam a pensar aí uma mobilidade. Algumas que já estão num estágio mais avançado, que já compraram um terreno, já começaram a construir no interior. A gente vê todas essas cidades aí, Cotia, né, com os condomínios, Alphaville, Indaiatuba, Itu, Campinas, Jundiaí, que são cidades próximas, mas com essa característica do interior. Então, a gente começa a ver realmente esse movimento. E aí, comigo, naturalmente, não é diferente. A minha ideia é permanecer aqui, mas eu falo, nunca diga nunca, porque São Paulo eu amo e, enfim, no futuro, quem sabe, eu posso trabalhar, voltar, não sei, para São Paulo. Coincidentemente, a gente passou por um momento, assim, de a gente procurar casa, tudo meio junto, né? E a gente percebeu esse movimento mesmo dessa quebra das barreiras, né? Do pessoal de São Paulo ou voltando para cá, ou vindo para o interior, né?
E o João, inclusive, fala que ele quer morar na praia agora, então Não, esse lance da eu mobilidade, de a gente trabalhar de onde quiser, é fantástico, né, meu? Exatamente. já. E acho que isso também é uma mudança grande aí de perspectiva, tanto de mercado de trabalho, mercado de remuneração, pesquisa, com Sim. quem você se compara, porque. E aí, né? Enfim, Uhum. de repente você está em São Paulo, você pode trabalhar para uma empresa no Canadá, ou você Exatamente. pode estar em Minas Gerais trabalhar para uma empresa no Ceará, enfim. Né? Hoje em dia, essas barreiras, todo aquele. Né, aquela dúvida que a gente tinha se dava para trabalhar longe ou não, tal, acho que isso acabou sendo quebrado, né? Mas eu queria aproveitar perguntar aí para a Jana também como é que foi, né, a experiência então aí, porque assim você estava nova ali, enfim, todas aquelas emoções se adaptando e tudo mais, você não conhecia direito o teu diretor também, né, naquele momento lá, e você teve que ir com a cara e a coragem, né? E, assim, como é que eram as emoções dentro? Eu queria, né? E depois como é que foi a repercussão disso dentro da empresa também, né? Como é que foi isso? Vamos lá. O diretor, que é o dono, CEO, dono, enfim, fundador da empresa, ele também é pai, ele tem uma característica, assim, de ser família, enfim, tem essa relação humanizada, então, e também foi tão rápido, que acho que nem ele esperava, no momento ali foi, né, parabéns, que venha com muita saúde. Então, eu acho que também foi uma ruptura dentro da empresa de uma pessoa chegar com tão pouco tempo e com uma notícia, né, da gestação. Mas como eu falei, né, eu levei ali a minha verdade, não foi planejado, não foi programado, mesmo porque eu, Janaína, sou completamente contra tudo isso. Tem algumas pessoas ainda que pensam assim, estou grávida, tem a relação da estabilidade. Eu acho esse pensamento muito míope, porque você está grávida, você não é uma pessoa grávida. Então, você tem que pensar muito mais na sua carreira, entender que a gestação faz parte ali da sua vida pessoal e como que essas relações vão se estabelecer no longo prazo, né? Então, hoje eu tenho a minha família, eu estive grávida. Então, eu acho que essa relação um pouco, assim, ou do empregador ou do empregado, analisar aquele momento como o momento de estabilidade, eu acho realmente essa visão muito míope e completamente antiquada, porque eu acho que a gente tem que ter visão de longo prazo, né, de sustentabilidade das relações, enfim, e não de algo momentâneo que está acontecendo naquele momento. Aquele momento tem que ser abençoado, né, tem que ser celebrado, tem que ser, enfim, vivido, assim, de uma forma realmente como uma felicitação, né, e não como um problema. Eu acho que aí já entra um pouco, né, dessa relação da forma como a gente se posiciona para dar essa notícia e a forma também como um empregador recebe essa notícia. Quando você contou essa história pra gente, eu me lembrei, eu li um livro, inclusive eu coloquei ele aqui em cima da mesa, aqui, ó. Se você está no YouTube, chama Porque Eu Faço Isso Todo Dia, Encontrando Sentido no Trabalho, do Fraser Dyer. Nesse livro ele traz uma referência, assim, que eu fiquei pensando, né, isso quando você falou da gravidez e tal, que muitas mulheres, às vezes, né, quando passam pelo momento da gravidez, elas se sentem como, eu perdi tempo, né, fiquei fora de licença maternidade, como que eu vou pegar o ritmo? Ou será que as pessoas vão olhar para mim da mesma forma? Como que eu vou me encaixar de novo no mercado de trabalho? Enfim. E aí eu me lembrei de uma história que tem nesse livro aqui, que conta que no final da Segunda Guerra Mundial, os membros das Forças Armadas nos Estados Unidos, eles estavam com medo de voltar para casa, assim, e pensar assim, putz, onde que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Quem que vai me aceitar? Porque eu fiquei na guerra, tipo, eu tô fora do mercado de trabalho. E aí tem um ator das antigas aí, Dirk Bogarde, ele serviu também na guerra, e ele escreveu um editorial num jornal e disse assim, para as pessoas, né? Você aprendeu coisas sobre a vida lá. Então, você aprendeu que ela dura pouco, que ela é imprevisível, que ela é frágil. Você aprendeu sobre você mesmo. Aprendeu a ser forte, corajoso. Aprendeu no que você é fraco, no que você não é muito bom. Aprendeu sobre os outros, sobre os seus companheiros, sobre encarar responsabilidades, enfim. E aí, quando você me contou isso da gravidez, eu pensei, cara, é isso também, né? Porque a gravidez ensina uma porrada de coisa que a gente também não aprende em nenhum lugar, assim, né? E aí você pode voltar mais forte, mais empoderado para lidar com situações humanas dentro de ainda mais uma posição de liderança,
que escola nenhuma vai te ensinar. Então, tem que ter esse viés também, né, Jana? Nossa, Ô, Jana, você deixa eu emendar, antes de você falar, pode falar. só te perguntar também, emendando isso que a Fê falou, a gente vê que muitas vezes a gente acaba encontrando uma prevalência masculina muito maior no corpo executivo, né, na gestão das empresas, muitas vezes por questões realmente assim do tempo de carreira, né, que a mulher muitas vezes ela acaba por conta da maternidade, isso acaba, enfim, desacelerando um pouco a carreira dela, enfim, por N questões. Quais são os fatores, aí, emendando na pergunta da Fê, quais são os fatores aí que você acha que, assim, permitiram que você continuasse crescendo na carreira e mesmo depois de mãe, ainda mudando de empresa e trazendo novos desafios, encarando coisas diferentes, a gente sabe, né, são realidades que, né, são bem desafiadoras para a gestão de pessoas. Então, queria emendar nessa pergunta também. Acho que vai dar para contextualizar muito bem, assim, tanto o ponto que a Fer trouxe e a sua pergunta, Carlos, porque, enfim, fiquei grávida, né, a Giovana nasceu, deu tudo certo, eu trabalhei até o meu último dia, praticamente, trabalhei até quinta-feira, e a Giovana nasceu na segunda-feira. Achei que eu estava entrando ali em trabalho de parto, mas não estava. Então, me ausentei praticamente na quinta-feira, no período da tarde, mas ela nasceu na segunda-feira. E aí, a minha licença maternidade, na verdade, eu fiquei fora fisicamente, mas eu estava antenada, eu conversava com o meu time. E aí vem um ponto que eu hoje valorizo muito, que é esse equilíbrio da vida pessoal e profissional. A gente não precisa desligar a chavinha ali e falar, eu estou 100% off. Naturalmente, você está dedicado, né, dedicada ali para a criança, para sua licença maternidade, mas não significa que você não pode se conectar com alguma situação que está acontecendo para dar um direcionamento, para participar que seja de alguma reunião, enfim. Então, por mais que você esteja, né, legalmente ausente, nada impede de você se sentir bem também e contribuindo de alguma forma, mesmo no seu período de licença maternidade. Ainda mais agora que a gente está dentro de casa, né? Nas nossas relações aí home office, isso se torna até um pouco mais próximo. Então, de novo, não é uma obrigação, longe de ser uma obrigação, mas não significa que você tem que desligar ali a chavinha também e ficar 100% desconectada, mesmo porque faz bem. Aí tudo bem, depende do estilo de cada profissional. Mas eu me sentia bem atuando e direcionando, entendendo como que as coisas estavam acontecendo, sem a necessidade da execução, sem a necessidade da presença, mas até aquela visão um pouco mais generalista e ampla, isso era muito gostoso, me preenchia também naquele momento da maternidade, que como a Fer colocou, é um momento aí de muitas emoções, de muito aprendizado, né? De uma fase realmente muito nova que a gente vivencia na nossa vida. E aí, fazendo link com todo esse ponto que a Fer trouxe do livro, e esses valores, essas descobertas, eu cheguei a um dado momento dessa minha trajetória da primeira empresa aqui em Presidente Prudente, que eu já não estava tão realizada, não estava muito feliz. E aí eu comecei a planejar a minha transição de carreira. E nesse meio tempo, né, do planejamento aí da minha transição de carreira, eis que eu descubro que eu estava grávida novamente. Que a gente já descobriu que o melhor teste de gravidez para Jana são as transições de carreira, né? Quando tem uma transição de carreira, a Jana descobre. Descobre pelo LinkedIn, né? Descobre se está grávida pelo LinkedIn, né? É o Filhos Analytics. Que maneiro, vai ser preditivo assim em outro lugar, né? Então, ó, se você tiver qualquer expectativa aí de promoção ou mudança, você se prepara, hein? Teu corpo vai falar assim, meu, é mais um. Os divertidamente ficam lá assim, agora. Por enquanto, estou fechada a novas oportunidades de mercado, então, tá bom? Vai se aposentar aí, né, Jana? E aí eu estava planejando, né, essa transição de carreira quando eu descobri que eu estava grávida. E
E aí, logo depois que eu descobri, umas 2, 3 semanas, eu fui pega aí de surpresa com um aborto espontâneo, que é algo também que a gente sabe que acontece, que muitas pessoas passam por isso, mas naturalmente a gente não deseja, né, e nunca está preparado, é aquela história, né, nunca vai acontecer comigo, que de repente você se vê naquela situação e fala, aconteceu comigo. E aí aconteceu, e isso foi em setembro de 2018, e eu, em outubro de 2018, pedi demissão. Então, na verdade, assim, tudo aconteceu de novo sem um planejamento. Existia um planejamento de transição ali de carreira, mas não planejamento, né, de tudo isso. E aí foi quando eu tive, né, a certeza ali e migrei. Então, um ponto que eu falo muito, eu trago muito hoje, assim, até a Fer falou do meu perfil no Instagram, eu trago muito isso, né? Essa relação do propósito com o salário, a carreira, a gente se identificar com cultura, a gente se identificar com o estilo da empresa, a gente se conectar com os nossos valores, com o nosso propósito. Por quê? Porque essa felicidade, essa saúde mental, né? Eu acho que hoje em dia é um tema tão em alta, tão relevante quando a gente fala de saúde mental, mas a gente precisa buscar essa nossa saúde mental também, né? Se conectando com aquilo que nos traz um bem-estar, que traz ali uma motivação, que traz uma realização, que traz um alinhamento de propósito, enfim. Então, lá em outubro, eu pedi demissão e em novembro eu comecei a minha jornada aqui na Forgon, que faz aí 2 anos e meio, né, que eu estou aqui. Então, nessa começada aí na Forgon, tá faltando o Gabriel, que você falou no começo. E o Gabriel chegou. Então, o Gabriel veio dessa mudança de emprego também. Ele foi da Forgon. O Gabriel é Baby Forgon e o Gabriel, eu cheguei aqui na Forgon em novembro, em janeiro eu estava dando a notícia. Que maneiro, cara. Receberam bem também? Tipo, legal, vambora. Tipo, não existe esse tabu? Maravilhosamente bem. Legal. Maravilhosamente bem. Enfim, aí já é outra pegada, né? Realmente outra cultura, outro ambiente. Mas maravilhosamente bem, inclusive na gestação do Gabriel, um pouco diferente da Giovana. Da Giovana eu não tive intercorrência nenhuma, e do Gabriel eu tive que ficar de repouso absoluto nos 2 últimos meses da gestação. E a gente ainda não tinha, assim, a gente já tinha uma cultura de horário flexível e de um home office, mas não, naturalmente, como existe hoje, né? Então, o home office ele era muito mais por uma necessidade, nós estávamos preparados para isso, mas ele acabava acontecendo muito mais por uma necessidade do que algo completamente cultural de se fazer. E eu trabalhei 2 meses home office, deitada, e com o computador ali do lado, em cima do travesseiro, de uma mesinha, improvisei e ficava trabalhando e vida normal. Eu estava bem, eu estava, né, saúde mental estava muito boa, a saúde física que eu tive que me cuidar um pouco ali nos 2 últimos meses antes do Gabriel chegar. Mas aí Gabriel chegou em outubro de 2019, super bem, super saudável, com apenas 4,350 kg, então assim, um bebê, sim, bebê bem pequenininho, né? Caramba, meu, que legal. Que legal, né? Que legal porque não é você, tiozão, né? 4 quilos, menino grande. Pô, mas é um privilégio a maternidade, né? E quando você encontra um ambiente profissional que tipo, não compreende esse momento, abraça, né? Acolhe porque faz parte da vida, né? Aí eu te pergunto, Jana. E a Jana já estava craque em dar a notícia também, né? Então, né, já tinha experiência, né, Jana? Já tinha experiência. Não. Então, se você quiser uma mentoria de como detalhar para o seu líder ou a sua líder que você está grávida, se conecte comigo no meu perfil, Janaína Perotto, que eu te ensino como dar essa notícia da gestação. Dicas valiosas. E você sabe que a gente tem que saciar o desejo do público aqui, porque tem a galera que é bem focada, assim, que quer ouvir detalhes específicos, e tem outros que querem ouvir tudo, né? E como esse mês é especial, esse assunto ele é muito especial pra gente, né? Eu te pergunto assim, como mãe, falta de algum lado?
dá para ser full, dá para ser completa no profissional e não que as duas coisas elas se separam, né? Porque ser mãe, o que a Fer trouxe sobre o aprendizado é que um dia você, como mãe, você tem uma visão de mundo diferente. Você pode, às vezes, olhar para uma pessoa e orientá-la de uma forma diferente, enxergar coisas que você não enxergava antes, né? Mas eu acho que, assim, pro pai e pra mãe, rola uma parada assim, chega um momento que falta em algum lugar pra você, mas eu quero a tua opinião. Eu tenho uma, mas a minha não interessa a sua. Falta? Olha, eu vou falar que hoje eu sou abençoada, Aham. tá? E o porquê? Eu consigo equilibrar muito bem. Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, da minha rotina, tá? Uhum. O meu computador, ele abre e fecha ao longo do dia. Então, muitas vezes, vamos, assim, o meu trabalho e a minha vida pessoal, elas são híbridas, né? Uhum. Então, tudo acontece ao mesmo tempo ao longo do meu dia. Então, por exemplo, às vezes eu acordo super cedo, eu pego ali o meu celular e respondo algum e-mail, já dou um direcionamento e já faço ali uma primeira, o início da minha jornada, né? Uhum. Depois as crianças acordam, eu sou responsável por organizar toda a rotina das crianças ali, né? O café da manhã, arrumar para ir para a escola, eu levo para a escola, Uhum. eu volto para casa ou então para o escritório, começo a trabalhar, depois eu busco na escola, eu tenho minha rotina com eles, né? Nós almoçamos juntos, depois de novo eu volto a trabalhar. E quando eu tenho algum compromisso com as crianças, eu acho que tem uma situação assim que foi bem marcante na minha trajetória profissional e que isso, na verdade, é uma rotina, tá? Hoje já é um ritual normal, tá? Não é diferenciado. No final do ano passado, nós estávamos em uma reunião de planejamento orçamentário, e vocês devem conhecer que aquelas reuniões de planejamento orçamentário são aquelas que a gente começa 13h, vai até 5, 6 horas da tarde, né? Isso quando vai até esse horário, quando não estende. E aí, eu estava com toda a liderança aqui da Foregon fazendo planejamento orçamentário, e deu-lhe 3 horas da tarde, eu falei, pessoal, vamos fazer um break aqui, vai tomar uma água, vai no banheiro, vai esticar o corpo, porque eu preciso levar a Giovana na aula de música. E aí, tá bom, então quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos a gente se conecta aqui novamente. Eu desliguei ali o computador, peguei o carro, levei a Giovana na aula de música e retornei. Então, assim, na verdade, qual que é a diferença, né? Quantos workshops nós já participamos e aquele momento do coffee break? Coffee break de 20, 30, 40 minutos. Qual é a diferença? Esse é meu coffee break. Esse é meu coffee break como mãe. Então, eu faço uma agenda, eu faço ali uma rotina, e que muitas vezes isso, para algumas pessoas, pode parecer um tabu assim, nossa, mas ela vai sair da reunião para levar a filha em algum lugar? Qual é a diferença de eu sair da reunião para ir comer o lanche? A relação é a mesma, o tempo é o mesmo, é a forma como você faz a gestão desse seu tempo e a forma como você tem essa cultura corporativa para você ter uma liberdade de se posicionar e colocar ali qual que é a situação real. Então, hoje eu consigo equilibrar essa minha rotina com as crianças muito bem, com momentos que eu valorizo. Então, eu valorizo levar na escola, eu valorizo buscar, eu valorizo almoçar. Às vezes o meu almoço dura 1 hora e eu consigo ficar ali com eles nesse momento, né, até brincando um pouco mais. Às vezes eu almoço em 10 minutos, dependendo da minha rotina, mas eu tô ali, eu tô conectada de alguma forma. E essas atividades extracurriculares também, então aula de música, a natação, que eu entro na natação, eu tenho que entrar, o Gabriel tem 1 ano, então eu tenho que entrar na piscina com o Gabriel, então eu coloco ali na minha agenda, eu vou para natação, eu retorno, muitas vezes eu retorno Tô respirando trabalho, aqui, então, mano. Não. Essa mulher é Eu fera, vou te bicho. perguntar assim, Jana, você sempre foi assim ou você se descobriu assim? Você sempre teve Ela essa... tá curiosa, Jana, porque ela quer saber se ela vai aguentar fazer o que você tá fazendo. Não, eu também, né, mas... Não, mas é porque tem um sentimento muito assim, eu acho que nem se compara, né, a minha rotina com a sua, assim, nesse aspecto, porque você tem as crianças e tudo mais, mas de você, às vezes, por você estar distante, trabalhando em casa, se sentir, às vezes, meio culpado de, putz, eu recebi uma mensagem ali, mas eu tô tomando um café
um café aqui, ou eu precisei receber um mercado, né? Porque agora, aí chega o mercado, você tem que passar álcool em gel em tudo, e tem coisa de geladeira e não sei o quê. E aí você tá lá e de repente estão te ligando no Teams, e aí você fica com aquele negócio assim, meu Deus, eu devia estar trabalhando e eu tô aqui guardando a compra do mercado, sabe? Então é um exercício. Eu preciso falar assim, não, peraí, se eu estivesse na empresa, eu estaria exatamente como você falou, no café, ou pararia, sei lá, estaria fazendo outra coisa, não poderia atender a ligação porque estaria em outra demanda. Coisas desse sentido, assim. Você sempre teve esse pensamento mais relax, assim? Ou você aprendeu, se tornou assim? Na verdade, eu nem diria que é um pensamento relax, tá? Eu acho que é mais uma questão de organização. Então, eu gerencio, por exemplo, a natação é uma vez por semana. Então, eu bloqueio a minha agenda como se eu estivesse numa reunião. E depois eu trabalho. Então, é um dia que eu trabalho até mais tarde, né? Na carga horária ali, eu trabalho até mais tarde. Ou, não necessariamente, se eu não tenho uma demanda, se não tem algo que está acontecendo, aquele dia encerrou, por exemplo, 6 horas da tarde. Então, eu não vejo como algo relax. Eu vejo, assim, eu consigo equilibrar muito bem a minha rotina. Aqui na Fórum, por exemplo, a gente trabalha com a metodologia de OKRs. Então, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso entregar, eu sei o que está acontecendo. E muitas vezes eu trabalho no final de semana, quando as crianças dormem, eu pego o computador, abro e trabalho. Então, eu não vejo muito certo ou errado. Eu vejo a forma como cada um consegue se organizar. Então, eu prefiro ter esses momentos e que eu consigo trabalhar e consigo também acompanhar as crianças nos momentos que para mim são importantes e trabalhar eventualmente fora, né, de hora ou aos finais de semana, para eu conseguir equilibrar tudo isso, né, para eu conseguir me fazer presente em todas essas situações. Hoje mesmo aconteceu uma situação que foi, assim, é o exemplo clássico aí, né, dessa rotina. Eu estava no meio de uma entrevista e deu o horário de pegar as crianças na escola. E aí eu estava aqui no computador, aí eu pedi para a pessoa, eu falei, eu vou desligar aqui no computador e vou conectar no celular. E aí eu deixei o meeting ali no celular e eu fui dirigindo, enfim, com áudio e conversando com a pessoa. Então, assim, eu não deixei de entrevistar, eu não interrompi, não deixei de participar e concluí o que eu precisava concluir mesmo do carro. Então, eu acho que é o estilo realmente de cada um. Isso não me incomoda. Para algumas pessoas, talvez seja um fator ali de incômodo, né? Eu sou essa pessoa mais prática, mais ágil, vou conectando tudo, fazendo tudo acontecer, e, enfim, dá certo, assim, eu sou feliz dessa forma, né? Então, de novo, vou bater ali na tecla, né? O que é saúde mental? Para mim é você se conectar com aquilo que te faz bem. Essa minha rotina, ela é bem intensa, mas ela me faz bem. Então, é assim que enfim, eu concilio aí a minha vida profissional com a minha vida de mãe da Giovana e do Gabriel. Eu acho que eu consigo entender um pouquinho, não tudo, né? Porque o que a pandemia trouxe muita coisa ruim, né? Trouxe muita coisa triste, a gente tem visto até então. Mas ela trouxe algumas coisas que, do lado, eu julgo assim que foram legais, né? Por exemplo, eu estar em casa. Então, meu menino vai fazer 7 anos, tal. E durante todo esse tempo, eu sempre trabalhei fora e viajava bastante. Tinha vezes de ficar a semana fora, sabe? Então, eu não vi muita coisa. Óbvio, muito conectado. Tá, existe o celular. Nossa, antes de... Eu acabava de trabalhar, por exemplo, chegava no hotel, ligava pra ele, a gente batia um papo. Antes de dormir, a gente orava juntos. Legal, mas o lance de estar perto, a pandemia trouxe como uma vantagem. Hoje eu trabalho em casa. E eu tô vendo esse moleque crescer, eu tô vendo esse moleque estudar. E às vezes eu vou ali, acompanho o exercício. Pai, vem aqui ver um exercício que eu fiz. Cara, isso não tem preço. Somos extremamente privilegiados. Eu acho que o Carlos tem a mesma coisa, tem os meninos dele também. A Fer não tem os meninos dela ainda, mas quem sabe um dia. Mas essa dinâmica de trabalho que a gente tem, eu tô achando fantástico. Porque eu também posso, às vezes, sair com ele, na hora do almoço, dar uma voltinha de bike. O cara não imaginar isso, cara. Eu falar assim, pô, eu acabei de almoçar, tal, ou sair de uma reunião, corro aqui, fazer... vamos ali dar uma volta, vamos tomar um ar, vamos... Puta, cara, isso é fantástico, é fantástico. Eu acho que dá um gás pra gente, cara. E eles acostumam tanto, né? Acho tão bacana isso, né? Quando a gente gravou o podcast do mês passado, que eu estava aí no estúdio com vocês,
eu tive que responder um interrogatório, né? Pai, onde você vai? Por que você vai? Por que você não faz daqui? Que hora que você volta? Por que você demorou? E não sei o quê. Porque, assim, vocês estão acostumados, assim, acostumou, né? Esse um ano, assim, dentro de casa, né? Ontem mesmo eu tive que ir ao mercado, né? O mercado que a gente compra online aqui não tinha tudo que a gente queria. Eu fui ao mercado e tal. E aí, quando eu voltei, isso porque eu saí 7 horas da manhã, né? Quando eu voltei, eles também, né? Aquela coisa, pô, onde você está? O que você foi fazer? Por que você não está aqui? Então, é muito legal isso, né? Eu acho que isso quebra essas barreiras, né? Que a gente falava, até de oportunidade de emprego, você pode trabalhar em outros lugares, mas assim, quebra muitas barreiras assim, de coisas que você pode fazer que são essenciais e que você combina, né? Acho que tem que ter uma magia aí, né? Acho que a Jana consegue fazer isso de um jeito muito fluido, pelo que ela fala, né? Entendi, de combinar essas coisas, mas é um negócio muito legal. Conseguir fazer isso é muito legal. Eu trouxe isso aqui porque eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa exercitar. Em algum momento a gente aprendeu a trabalhar no escritório, a gente aprendeu que a gente entra às 8, sai às 5, sei lá, sai que horas, mas a gente tem horário de almoço, você não pode tomar um cafezinho toda hora, a gente aprendeu um jeito ali de trabalhar. E agora a gente trabalha em outro contexto e a gente também está precisando aprender a trabalhar nesse contexto, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conhecer e saber como as pessoas lidam com esses momentos e tal, eu acho que é uma oportunidade de exercitar essa mentalidade. Tem uma coisa que a gente fala muito que... Só para contribuir com esse ponto que você falou, Fê, eu tinha um cliente há tempos atrás que as pessoas avisavam o chefe, e aí acho que era chefe mesmo, não era gestor, tá? Avisava o chefe na hora de ir ao banheiro. Nossa. Então assim, era nesse nível. Cara, então, mas era nesse nível. Olha... A gente também exercitou essa mentalidade, mesmo que pro lado ruim, assim, né? Pra uma coisa que a gente olha hoje e fala, nossa, mas a gente também exercitou isso de alguma forma. E agora a gente precisa exercitar. É que a gente é privilegiado. A gente tá falando aqui de pessoas que trabalham no escritório, que tem um trabalho que... Tira o escritório, falei besteira. Que trabalha usando a mente, né? Mas se você fosse pra uma linha de produção hoje, isso aqui que a gente tá falando é um sonho. Porque o cara também tá na linha rodando, né? E o cara vai ter que ir lá fazer um aviso, vou sair aqui, vai fazer... Aí tem essas paradas, né, cara? Tipo, você vai fazer o quê? Tipo, cara, tem quanta povo no banheiro ali, não sei o quê. Puta, mas ainda existe. Se demorar um pouquinho mais, toma cartão vermelho. Exatamente. A gente fala bastante do protagonismo de carreira, de escolher as trilhas, os caminhos que você vai percorrer, mas tem também um protagonismo de autoconhecimento, né? Que às vezes a gente cai na empresa e a gente pensa assim, nossa... E agora? O que eu vou fazer aqui? Para onde eu vou? Que oportunidade vocês vão me dar? Mas você se conhece ao ponto de entender o seu lugar ali, para entender esse protagonismo? Não é uma coisa que a empresa vai te oferecer. E isso de saber, eu sei trabalhar em casa, eu aprendi esse mindset, assim, de ter flexibilidade, ou eu me dou bem com isso, não me dou bem com aquilo. Isso é um exercício de autoconhecimento. Isso é protagonismo, né? Completamente. E até vocês trouxeram aí vários exemplos. Eu já trabalhei em um ambiente que eu tinha que chegar às 8 horas da manhã no trabalho. E aí, às vezes, eu chegava 8h05, 8h10. E a secretária me falava assim, olha, seu líder já ligou aí no seu ramal te procurando. Nossa. E eu falava, gente, mas... Primeiro, por que não ligou no meu celular? E segundo, assim, na verdade, a pessoa estava mais preocupada, né? Se eu já estava ali do que propriamente dito, se eu tinha alguma responsabilidade para entregar ali às 8h05 da manhã. E quando a gente fala até do Total Compensation, né, que a gente fala muito hoje da remuneração intangível, e esse autoconhecimento, esse protagonismo da carreira que você está trazendo, Fer, se hoje, de repente, uma empresa com esse tipo de cultura me chama para trabalhar e me oferece o dobro, o triplo, sei lá, eu acho que meio que assim, não tem dinheiro que pague, né? Por quê? Porque hoje o meu valor tá dentro dessa qualidade de vida, desse equilíbrio como mãe, como profissional, e as coisas realmente se conectarem e acontecerem de uma forma um pouco mais genuína, mais natural, porque eu tenho conhecimento da minha responsabilidade, mas eu também tenho conhecimento aí do meu valor, do meu propósito, como mãe e como a forma como eu quero realmente gerenciar a minha vida.
Então, eu acho que vai muito, muito, né, ao encontro do que você está trazendo desse autoconhecimento. Talvez o que é certo para mim, uma outra pessoa vai falar assim, não, que louca, né? Isso aqui não faz sentido nenhum. E tá tudo certo, né? Tá certo para mim e tá certo para a pessoa que está em um outro momento e que enxerga as coisas de uma outra forma. Isso é o respeito, né? Isso é empatia. Isso é você realmente entender o seu momento e se conectar com a cadeira, com o cargo, com a empresa que oferece aquilo que você está valorizando nesse seu momento. Sim. Jana, você falou uma coisa, agora que a gente tocou nesse assunto de planejamento, se organizar e de você, né, conseguir lidar com a sua rotina e tal. Você falou uma coisa quando a gente fez a pré-entrevista, que você não romantiza essa questão de eu vim para cá para ganhar menos, mas eu encontrei meu propósito e tal. Você não romantiza essa questão de queda na remuneração, mas você disse que você se organizou para isso. Que quando você faz um planejamento para isso, se torna factível. Então, eu queria trazer a conversa um pouquinho agora para essa questão do propósito que você encontrou hoje na fintech que você está. E essa questão de romantizar isso, o propósito e tal. Como é que você viu isso, essa questão aí? Legal. Quando eu faço entrevista, quando eu estou batendo um papo ali com alguém que está em transição de carreira, eu sempre faço uma pergunta clássica que é a seguinte, tá? Hoje você está aqui. Qual que é o seu desejo como um próximo passo de carreira? Você toparia descer a sua remuneração para ganhar aqui conhecimento, aprendizado, um novo ambiente? Porque quando a gente faz esse movimento, principalmente para startups, é uma ruptura cultural. A gente consegue aprender e trabalhar aqui dentro em projetos que a grande maioria das empresas tradicionais não oferece. Tá? E, ao mesmo tempo, é uma startup. Então, muitas vezes, a gente não tem ali aquela robustez financeira como grandes empresas mais maduras no mercado possuem. Então, é um movimento de carreira. Então, eu sempre pergunto isso. Você está aqui, você hoje quer isso daqui? Ou seja, né, é o famoso dar um passo para trás para depois alavancar muitos para frente. O outro cenário eu estou aqui, eu tenho já compromissos financeiros assumidos e hoje eu não posso dar espaço. Então, eu quero ter essa robustez intangível de aprendizado, de desenvolvimento, de escopo de trabalho diferenciado, enfim, mas eu não consigo não ter aí uma mudança salarial, porque eu já tenho compromissos financeiros, enfim, assumidos, que eu não consigo fazer esse planejamento. E tem aquela pessoa também que, para fazer um movimento de carreira, ela fala assim, não, eu só mudo se eu sair daqui e ocupar uma posição aqui. Essa posição aqui é tanto de aprendizado, desenvolvimento, enfim, escopo, como também salário. Então, eu estava, né, então partindo desse ponto neutro aqui, eu me planejei, eu me organizei. Lembra que eu falei daquela história de transição de carreira? Então, eu sabia o que eu queria e eu me sujeitei, sim, a fazer isso daqui, tá? Isso por quê? Porque eu tinha muito claro aquele meu planejamento. Quando a gente olha, por exemplo, uma linha do RH, a gente tem RH 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Nós temos modelos e culturas corporativas, a forma como faz gestão, o que é o tal do RH humanizado, o que são as tendências, né, em gestão de pessoas. Então, eu sabia, eu estava olhando muito no longo prazo. E para isso, então, eu me planejei para fazer essa mudança no meu total compensation, dando sim esse passo para cá, para depois trazer para cá. Então, quando a gente fala assim do romantizar, é que assim, não adianta eu ficar falando essa história para todo mundo como se fosse uma verdade absoluta para todo mundo. Cada um precisa fazer essa análise, entender o que quer, em quanto tempo quer e como vai se organizar e planejar para isso. Então, acho que a gente tem mecanismos ali para se disciplinar e conquistar o que quer. E aí eu volto, né? Eu sempre pensei em carreira, eu nunca pensei em emprego. Emprego é algo muito momentâneo, né? Carreira é realmente aquele conhecimento, aquela robustez que você quer ter e desenvolver para ter uma visão ali muito mais de longo prazo. Então, eu olho para esses meus 2 últimos anos, né? Eu estou hoje formando ali realmente uma carreira, né? Eu estou olhando para a minha carreira. Então,
acho que é mais ou menos isso, tá? De novo, né? Sem o romantizar, porque a minha verdade não necessariamente é a verdade ali para outras pessoas. Uhum. Sim. Legal, essa pegada a propósito eu acho que tá presente aí contigo, né? Precisa ter, o restante são os detalhes que você vai arrumando. Qual é o teu propósito? Você tá nesse mundo pra quê, Jana? Pra ser mãe, eu já sei que sim, você já tá fazendo um puta papel. Parabéns. Mas o que mais? Ou sei lá, se é isso mesmo, falando, o que você tá fazendo aqui? Eu sou uma pessoa do bem, sabe? Assim, honestidade, integridade, essas relações. Eu acho que no dia a dia, né, a gente já vive tantas coisas assim pesadas, que dentro de um ambiente corporativo, por exemplo, aqueles ambientes altamente competitivos, eu não acho isso saudável. Eu acho que quanto mais ali a gente tem sinergia, né, a gente tem essa ética, a gente tem essa transparência, a gente tem essa honestidade, a gente tem essa galera realmente trabalhando em prol de algo bacana. Então, essa sou eu, assim, esse é meu propósito. Eu fico muito triste quando eu vejo ali notícias, por exemplo, né, da pessoa que não aplicou a vacina corretamente, da pessoa que roubou a vacina, da pessoa que não colocou o líquido da vacina. Eu falo, gente, a gente está numa pandemia, num momento aí tão delicado, e você tem que, né, você fala assim, não é possível que tem gente pensando isso e fazendo isso. Então, é isso que eu quero longe de mim, sabe? Então, meu propósito é esse, é ser uma pessoa aí boa para minha família, para os meus filhos, e para a comunidade aí, para todo mundo que eu tenho aí ao meu entorno também. Com certeza esse propósito é cumprido também no Instagram, porque inclusive põe na tela aí, Pois é, eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela agora. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho, como é que é? É super recente. Tá na tela. E eu quis trazer realmente esse perfil que traz aí o meu nome, para trazer informações reais que eu vivencio no meu dia a dia como profissional de recursos humanos. Então, por exemplo, alguns erros comuns de algumas pessoas que cometem em entrevistas, como que você pode minimizar esse erro para alavancar melhor a sua carreira? Essa questão do propósito também. Então, eu trago essa relação, né, da remuneração com o seu valor, com o seu estilo, porque, gente, dá um passo para trás, acreditem, no curto prazo, vocês alavancam. Porque quando a gente faz aquilo que a gente está conectado e é genuíno, é natural, flui. Né? E, de novo, não é romantizar, mas é realista isso. O negócio flui. Pensa uma coisa que você gosta de comer e uma coisa que você não gosta de comer. A que você gosta de comer, você vai devorar. A que você não gosta de comer, você vai ficar ali fazendo cara feia e tal. É uma analogia muito simplista, mas é verdade, né? Então, eu sempre falo para as pessoas buscarem muito essa conexão. E é um pouco disso que eu tento mostrar ali no perfil, que as pessoas não busquem um emprego por buscar, não queiram ocupar qualquer cargo por ocupar, mas que elas encontrem realmente essa sinergia, porque naturalmente você traçar uma carreira com aquilo que vai se conectar com o seu estilo, as suas chances de sucesso serão muito maiores. E é isso que eu tento falar ali por meio de diversos exemplos do dia a dia que eu vivencio e que eu tento colaborar com essas pessoas que estão no mercado. Legal, o Instagram é o Janaína Perotto, com um T só, hein? É isso aí, né, Janaína? Exato. Propósito. Pô, isso é fantástico você falar disso. Acho que provavelmente você tem muito espaço para falar disso também. Vocês pensam nesse aspecto aí? Eu vou puxar um pouquinho pelo lance remuneração na fintech. Então, lá atrás, né, nós falamos sobre o que leva uma pessoa, às vezes, ele é um diretor, ele tem responsabilidades, o cara é cobrado para aqueles resultados, tem um aporte de 40 milhões, o cara responde para isso porque o investidor vai querer. Então, você começa, a brincadeira não é pequena, sabe? Você fala, mas ele não é... Não, pô, o cara tem uma responsa, porque se der errado, tem 40 milhões em jogo, tem 100 milhões em jogo, e tem gente que está querendo rendimento em cima disso. Só que, por outro lado, você usa muito desse artifício. Vocês usam aí muito desse artifício? Vocês envisionam as pessoas? Vocês têm a política, talvez, de fazer um incentivo de longo prazo, de dividir, de propor sociedades? Como é que vocês pensam esse formato? Vocês usam esses estilos de compensação também com muita força aí, Janaína?
Existe uma parcela, sim, mas acho que a gente trabalha muito hoje ainda num conceito, né, da remuneração que é o nosso modelo cultural. Isso, principalmente hoje aqui para Presidente Prudente, a Fórum é uma empresa diferenciada regionalmente, e isso a gente comprova também aí pelas nossas certificações e ranqueamentos no Great Place to Work. Vocês no estão último lá. ranking nós Que legal. estamos. Pô, parabéns. Inclusive, no último ranking, nós ficamos posicionados aí como 7ª. Exatamente. Isso dá resultado, né? Legal. Exatamente. E o ponto que eu acho que foi assim o lance, né? A grande diferença aqui para a gente é a escuta ativa de todas as pessoas, né? Então a gente trabalha assim, a diversidade, essa questão da empatia. Então, vou trazer um exemplo que, de novo, parece simples, mas pensa esse valor para esta pessoa. Quando a pessoa entra aqui na empresa, ela responde aí um questionário para a gente conhecer quem é esse talento que está chegando. E nós perguntamos o estilo gastronômico. E nós temos hoje funcionários vegetarianos e veganos. Qualquer festa que a gente faz, né, a gente tinha aqui o ritual antes da pandemia do Happy Hour, e hoje a gente faz o Happy Birth Hour online. Essas pessoas recebem um mimo gastronômico nas suas casas, enfim, um bolo, um salgado, uma cesta, para comemorar o aniversário. Então, sabendo o estilo gastronômico, naturalmente a pessoa recebe esse mimo com o seu estilo gastronômico. Legal. Vocês entendem o quanto que isso é especial? O quanto que isso se torna um valor? Imagina você receber algo que você não acredita, né? Você não acredita no ovo, enfim, dou um bolo com ovo para você. Então, parece muito simples, novamente, mas a gente trabalha muito com esse conceito realmente da humanização, da empatia, da diversidade. E isso, quando a gente olha para remuneração, a gente está falando, sim, de um total compensation diferenciado, porque a gente fortalece muito essa nossa cultura, esse nosso propósito, né? E aí aquela minha frase, pessoas felizes em ambientes saudáveis. Legal. Isso é bem interessante, falando sobre pessoas felizes, né? Tem um livro que fala Felicidade dá Lucro, lá do Márcio Fernandes, ele aposta muito nesse lance também. Por outro lado, o Karnal, que a Fer tanto gosta, diz assim, ambientes felizes talvez não incentivam tanto a inovação. Aí você fala, hã? Tipo, o que faz uma pessoa inovar ou fazer algo? É um momento de instabilidade, é um momento de necessidade, é a falta de algo que impulsiona, né? Eu acho que esse trabalho é muito contínuo, assim. O que você pensa disso? Eu coloquei um ponto agora de alguém que pensa ao contrário disso que você acha. Vocês proporcionam esses momentos de instabilidade, da pessoa ter que correr atrás do que não existe, de buscar o que é diferente, e falar assim, a gente precisa mudar, a empresa precisa ter resultados. Como é que vocês trabalham isso, né? Porque senão, às vezes, você pensa assim, não, puta, aqui é 10, aqui é feliz, e aqui a gente não tem problema nenhum para resolver. Deixa eu colocar uma pimenta. Põe. Deixa eu colocar uma pimenta nesse aí para a Jana fazer. A gente já tem muita instabilidade fora também. A instabilidade tem que estar dentro da empresa também para isso? Só para colocar uma pimenta aí na discussão. Vamos lá, então, acho que, né, sem o romantizar, o que é essa felicidade, enfim. Acho que para responder essa pergunta, durante a pandemia, nós implementamos a metodologia dos OKRs. Então, eu nunca tinha trabalhado com OKRs, né? Para quem não conhece, aí, Objectives and Key Results. Eu sempre trabalhei com o conceito de metas e atrelado à remuneração. Então, eu chegava lá, né, no final do ano ou no começo do ano, você fazia o seu contrato de metas e o atingimento dessas metas estava diretamente ligado ali ao seu bônus no final de ano. Então, naturalmente, você via ali, né, aquelas metas mais frouxas, alguns líderes puxando para uma meta mais agressiva. Então, existia um pouco dessa dispersão corporativa, da complexidade dessas metas. Quando a gente traz para uma metodologia
de OKRs, a gente está incentivando, e isso já era cultural, tá? E agora, hoje, só está dentro de uma metodologia. Mas você está, de alguma forma, incentivando ao erro. Então, ali no OKR, eu coloco um projeto, que esse projeto pode ser bem sucedido, como esse projeto pode ser simplesmente um experimento. E ali eu tenho um indicador, eu tenho uma resposta do que deu certo e o porquê deu certo, e o que não deu certo, eventualmente, o porquê não deu certo. Então, é nesse ponto o quesito aí da inovação, porque na metodologia por OKRs, eu não estou preocupada em atrelar isso a um resultado financeiro individual. Eu estou preocupada em trazer projetos e uma magnitude corporativa. E aí, naturalmente, isso se concretizando, dando certo e a coisa, né, acontecendo, naturalmente a receita vai acontecer também, e a gente tem ali, depois, no final do semestre ou no final do ano, a bonificação. Então, eu acho que essa resposta, ela vem muito neste sentido, a metodologia, a forma como a gente trabalha isso, a liderança contínua e a comunicação contínua também, porque nós fazemos checkpoints semanais desses projetos, do andamento, né, desses key results, o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado, o que precisa mudar a rota, enfim, e isso naturalmente ou se torna ali um processo, um produto novo, um modelo de gestão novo, ou então ele interrompe ali e você tem um indicador do porquê não foi bem sucedido para aquele momento, ou enfim, né, para a empresa, mas isso não está atrelado diretamente à sua remuneração. Então, você consegue equilibrar muito bem esse ponto, né, de trazer inovação, de não ter medo de trazer esses projetos novos, trazer essa pegada para dentro da empresa, e você também dá ali o que? Autonomia, responsabilidade. Então, você mexe com esse ponto motivacional, essa felicidade, enfim. Hoje eu olho, por exemplo, para alguns projetos e falo, nossa, isso daqui eu idealizei, consegui implementar, está rodando, então eu consigo equilibrar essas duas coisas. Eu trouxe inovação para dentro da empresa e eu trouxe aí o meu aspecto de realização pessoal, profissional também, junto com as outras pessoas que construíram esse projeto junto aqui comigo. Uhum. Deu para responder? Sim. O projeto é mais um filho? Não, assim, você trata ele como um filho também? Não, desse sempre orgulho tratei. todo? Olha, sempre tratei. Olha, que interessante essa pergunta, Carlos. Em várias entrevistas na minha vida que eu fiz, eu sempre falei isso, que os projetos para mim eram filhos, que eu gostava de, né, desde ali da idealização, depois de ver o amadurecimento e até soltar para alguém depois cuidar e gerenciar. Que boa analogia, assim, porque realmente fez todo sentido. Eu sempre tratei os projetos como grandes filhos. Eu acho que apesar de eu não pensar de pensar naquela linha mais da ostra feliz não faz pérola, eu acho que o que a Jana falou é importante porque numa pirâmide a base está bem resolvida, né, Jana? Então as pessoas elas estão livres para criar, para inovar, para pensar em outras soluções, porque o básico ali da remuneração e de como elas estão sendo percebidas e como o trabalho delas é organizado está bem resolvido para elas. Então não cria não é um empecilho ali na dedicação que elas têm ao projeto, ao trabalho, né? Aquilo está bem resolvido. Então, agora, a partir disso, aí eu tô livre para fazer algo novo, para encarar um projeto diferente, um desafio. Mas você sabe por que eu disse isso? Eu não disse anulando a felicidade, apesar do Mário Quintana dizer assim, a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer, mas quando a gente tem um propósito, a coisa está bem resolvida. Né? O Goethe, ele foi entrevistado uma vez, no finalzinho da vida, e perguntaram assim, cara, um escritor alemão que a Fer tanto gosta do idioma dos caras, estudou, e perguntaram para esse cara assim, falou assim, cara, você foi feliz, bicho, nessa vida? Ele falou, fui feliz. E olho pra Jana e eu vejo uma mulher feliz, realizada. Sim. Mas não me pergunte se eu tive uma semana feliz sequer. Saca onde ele foi? Ele foi dizer assim, cara, eu cumpri meu propósito. Na satisfação ele foi. E eu sou satisfeito porque eu cumpri aquilo que a vida disse que eu teria que fazer. Sei lá, a forma que você acredita, né? Mas não me pergunta se cada uma dessas semanas foi fácil. Não foi. Teve semana que eu chorei, teve semana que doeu, teve semana que... Mas quando eu olho para a trajetória, eu vejo uma trajetória de conquista, como os gregos diriam, né? Quando você
tem a alegria de cumprir aquilo para o qual o mundo te estabeleceu, né? Então, a minha pergunta foi nessa linha, porque eu acho que o trabalho é um misto. É um misto, é esse lance híbrido mesmo, porque lá no trabalho, com o time, a Fernanda trabalha comigo, então talvez ela possa dizer melhor quem é o Emerson, né? Melhor do que a caixinha, do que se eu escrevesse aqui alguma coisa, falar, eu sou isso. Mais uma vez, eles me disseram, cara, a gente precisa de estabilidade, tipo... E aí, cara, aquilo me pegou, tipo, lembra dessa conversa, Lembro. né? E aí eu cheguei, me preparei, porque eu não podia responder aquilo na hora, falei, que a gente quer estabilidade e tal. Daí eu falei, velho, depois que baixou a poeira, eu falei assim, cara, o mundo não dá isso pra gente. O sujeito da locadora que queria estabilidade, ele tava lá, hoje ele não existe mais. E ninguém tem dó. A economia não tem dó do cara dizendo assim, não, mas o Netflix vai fazer uma aposentadoria pra você. Acabou, ele te engoliu. E acabou, e vai... Então, cara, esse lance talvez eu tenha que ser seguro naquilo que eu digo. Nós vamos para um lugar que eu bato nessa tecla, mas a estabilidade, a segurança, o conforto, aquela água morninha, cara, isso não pode ter, cara, em nenhum momento, né? Então foi mais essa linha, eu não detesto a felicidade, não acho que a felicidade faz bem, mas esse contraponto sempre, ele é muito necessário. Vou colocar o computador na bateria, podem ir falando, fica aí. Sabe o que eu gosto de fazer uma analogia? Casamento. Eu coloco numa balança. Tem os dias difíceis, né? Tem o dia que você tem ali uma desavença, enfim, mas na hora que você coloca isso na balança, isso tem que ser saudável, tem que te gerar uma felicidade, é o amor, é a cumplicidade, né? É o companheirismo, enfim. Então, é esse o ponto. Não quer dizer que os dias ruins ali, difíceis, estressantes, não existam. Isso, de novo, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, tudo é um ciclo, tudo faz parte ali da nossa rotina, mas na balança você percebe, né, que o tempo ali, o seu valor intangível, ele está muito mais positivo do que negativo. Sim. Que conversa boa. Uma pena que a gente vai chegando ao fim, assim, sabe, Jana? Você vê que se não segurar, a gente não para, não. E você gosta de bater um papo, aí a gente vai embora. Jana, pra dar Tem papo pra daqui até pro dente. Nossa, cara. Pois é. Pô, é chão, hein? Sejam super bem-vindos. Todos super convidados aqui para conhecer essa terra quente. Não, legal. Com a gente certeza. pode assistir um joguinho, porque tem sempre os nossos times vão jogar. E você já foi no Prudentão, lá no estádio Paulo Constantino? Esse não. Mas já passei na frente, mas ainda... Então a hora que o Corinthians for jogar ali, de repente já tinha uma aula de futebol, a gente vai até o Prudentão lá e... De repente podia fazer um combinado com o São Paulo e a gente rivalidade, a gente mantém amizade e rivalidade do futebol, tá tudo certo. Jana, para dar aquela arrematada final, tem algo que a gente não te perguntou que você gostaria de ter falado aqui? Olha, eu acho que foi um bate-papo aqui super completo. Vocês me trouxeram uma reflexão de pontos que às vezes, né, a gente não para pensar, relembrar uma trajetória e toda profissional, as relações estabelecidas, realmente esse dia a dia, essa conexão. Então, eu acredito que não, mas se eu puder deixar uma mensagem final aí, é que cada um realmente encontre, né, esse seu propósito, o que te faz bem, o que te realiza. A minha verdade não é uma verdade absoluta, mas aqui é um pouco da minha história. Eu acredito muito nesse futuro das relações de trabalho, e não porque eu sou mãe, com qualquer profissional, você realmente ter esse equilíbrio e conseguir conciliar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida matrimonial, a sua vida familiar, os seus valores com a empresa. Eu falo que não existe empresa boa, existe empresa ruim. Existe a empresa que tem um modelo ali cultural que se conecta com o seu estilo. Então, procure isso, procure ter esse entendimento, porque para mim essa carreira, essa felicidade, ela só realmente se estabelece a partir do momento que você encontra, né, esse matching, aí tem essa conexão. Então, aprofundem nisso, né? Percam um tempo entendendo um pouco mais sobre isso, conversando com pessoas que trabalham nesse ambiente, entendendo o escopo do cargo, as responsabilidades, o dia a dia, que aí com certeza absoluta as chances aí de sucesso serão muito grandes e naturalmente o seu total compensation, né, ele acontecerá. Então, não coloque o dinheiro na frente do seu propósito, coloque o seu propósito, porque naturalmente
você aí alavanca toda essa questão aí financeira também. Muito top. Falou tudo. Falou tudo. Muito obrigado por sua presença. Carlos, obrigado por dividir a bancada com a gente e fazer perguntas boas pra Jana também. É uma honra ter você aqui, cara. Prazer como sempre. Obrigado aí pelo convite e até a próxima. Com Isso aí. certeza. Obrigado. E nós vamos trazer outras mulheres de sucesso, como a Jana aqui também, para bater um papo com a gente. E vai ser uma honra ter você. Segue a gente nas redes sociais, a gente está em tudo que é lugar aí, não sei onde que você está ouvindo agora. Tem as plataformas de áudio todas aí, tem o YouTube, tem o espaço que você precisar ali, ó. Tem o nosso quintodiaútil.com, que é o nosso diário de bordo. Isso, tem todas as informações lá, esses livros, essas coisas que a gente fala, tudo aqui a gente vai deixar escrito lá, é bem legal, tá? Vai ser uma honra ter você com a gente, sempre. E outra coisa que eu ia falar, que eu fiquei pensando que quando a gente tem que se inscrever no YouTube, sabe por quê? Fiquei pensando nisso. Por quê? Porque o YouTube, a gente quer ser conhecido, né? A gente quer que, não a gente ser conhecido, mas a gente quer que as pessoas entendam quem a gente é pra apresentar coisas legais, interessantes, né? E quando você marca lá que você quer ser inscrito, que você marca o sininho, você tá dizendo pro YouTube, cara, eu gosto disso, me apresenta mais disso. Me faz crescer nesse caminho aqui de carreira, de propósito. E não é só pela carreira, não, pelo Quinto Dia Útil, que você tem acesso a mais conteúdo, a mais gente boa. A Janaína também, que tá criando conteúdo na internet. Então, diga pra internet o que você quer pra você ser o algoritmo compreendido. entender. Por isso que aquele joinha vale muito lá. Por trás daquele joinha tem Exatamente. muito código. Valeu, obrigado por tua presença. Obrigado por vocês estarem aqui com Obrigada, a pessoal. gente, tá? Um abraço, até o próximo Obrigada. episódio. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Obrigado, viu? Acabou? Acabou. Oi? Acabou que ela tem que levar os meninos na escola. 4 horas é aula de natação, tem alguma coisa às Tem 4. alguma coisa às 4, eu tinha isso Já também. pensou? Para o Não, e aí podcast, complicou, assim, porque a Jana faltam tá 3 levando. minutos, né? Gente, depois vocês fazem os cortes aí, que Imagina. eu fui A gente falar manda. ano, eu falei anos, eu percebi. Não vi. Você falou? A gente faz o Falha Nossa depois, fica muito legal. Faz o Pô, Falha cara, Nossa. que bom. Não paramos não, né, Rodrigo? Diz pra mim, não. Nem notei. Que top. Não, isso aí você relaxa. Faz parte. Faz parte do corpo humano, pra você não ter vergonha, não.